Olá, comunidade, que bom que vocês chegaram, que bom que vocês que nos acompanham online também estão aqui. A gente está muito, muito feliz porque Deus tem cuidado da nossa comunidade de uma forma muito especial. E a gente tem percebido que o Espírito dele está soprando e tem reconciliado seus filhos e contado histórias lindas para a gente. Na semana passada, nós tivemos a celebração do primeiro ano do PG de Brasília, numa celebração que reuniu 200 pessoas. São José dos Campos se reúne a cada 15 dias numa celebração que geralmente... Na verdade, eles se reúnem semanalmente, mas a cada 15 dias, num lugar maior para comportar até umas 100 pessoas. Os PGs, eles talvez sejam a expressão mais potente de como os filhos têm buscado sentar nessa grande mesa. E graças ao trabalho de tantos voluntários e da devolução dos seus dízimos e ofertas, muitas pessoas estão sendo reconciliadas e conhecendo de uma forma especial o amor de Deus. E é por isso que a gente precisa também que você continue contribuindo, devolvendo seus dízimos e ofertas para sustentar esse ministério. E quando a gente fala em dinheiro aqui na comunidade, transparência é algo muito sério. Por isso que em nosso site, ele pode até ter alguma coisa desatualizada, mas a parte de prestação de contas, ela vai estar sempre atualizada. E lá você vai conseguir enxergar tudo que a gente arrecadou e como esse dinheiro foi gasto. Bem, se você está chegando agora, eu te convido a você se cadastrar em todas as nossas plataformas digitais para ficar por dentro da nossa programação. Tem uma programação nova que tem começado há pouco tempo, talvez vocês ainda não tenham acompanhado, que são os estudos bíblicos. Está imperdível a palavra de Deus sendo estudada de uma forma detalhada sobre a perspectiva de diversos olhares. Vale muito a pena acompanhar esse estudo e compartilhar com as pessoas que você ama. Eu queria dar 2 recados ainda. A partir da semana que vem, a gente vai iniciar novamente, né? Vamos fazer novamente a pesquisa na comunidade. A gente quer conhecer vocês, quer conhecer aquelas pessoas que se denominam membros. A gente quer ter um entendimento de até onde a gente está chegando. Então, assim que você receber o link, responda rapidamente, porque vai ser super importante essa resposta. E o Instituto Sementes, que é o braço social de um lugar comunidade, ele tem uma imersão transcultural no Piauí, agora na primeira semana de julho. E a gente ainda não está com a equipe de dentistas e de médicos completa. É uma missão de saúde. Ano passado, nessa mesma época, a gente atendeu mais de 1.500 pessoas. E a gente está buscando esses médicos e dentistas para fechar essa equipe. Se você tem o desejo de participar de algo assim, vem falar com a gente. Hoje, a gente inicia a série Oséias com a pastora Akel. E para que a gente possa aproveitar bastante essa programação, desligue seu celular ou permaneça com ele no modo silencioso. Vamos orar. Querido Pai, esteja conosco, nos abençoe, que seu Espírito se faça presente, que a gente sinta a sua presença nessa programação e a gente transborde, Senhor, para levar o teu amor, a tua graça, onde quer que a gente vá. Esteja com cada um de nós, esteja com essa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Um dia, o Senhor desceu a essa terra e se fez presente para que eu e você tivéssemos vida novamente, vida abundante. Então vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome desse Deus. O nome desse Deus maravilhoso que se entregou para mim e para você. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos. Morte e vida em um só
você. Todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, e o sangue que verteu junto à mesa. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu e o sangue que verteu, presente que ele dá. Em sua vida e em sua morte, Deus se fez presente para que eu e você tivéssemos vida novamente. Vida e vida abundante. E é por causa disso que tudo que somos, tudo que temos, a nossa existência, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, tudo aquilo que nos foi dado, nós entendemos que é uma bênção dele na nossa vida, e por conta disso precisa ser devolvido para a glória dele. Amém? Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória daquele que nos fez, a sua imagem e semelhança. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, com sons de glória, ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é
sua vida. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida, nossa vida. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida. Diante dele nos rendemos. É tudo. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre. É tudo, tudo por Ele. A Ele a glória. É tudo por Ele, tudo por Ele. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele, a Ele, a honra, a glória e o louvor. A honra, a glória e o louvor àquele que um dia esteve entre nós e que abriu um caminho que todos nós seguimos hoje. E não seguimos sozinhos, seguimos acompanhados dele. Que nesse caminho ele nos ensine aquilo que nós precisamos aprender. Até o dia em que nós o encontraremos definitivamente e contemplaremos a sua glória face a face. Que esse caminho seja seguido, fundado no amor, na misericórdia, na graça dele. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, anjos e pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos
que somente o nome dele permaneça. E que o de Cristo permaneça em tudo. E que o meu nome morra. E que o meu nome morra com o meu corpo. Que diminui e cresça o nome dele. E que o de Cristo permaneça em tudo. Senhor Jesus, o Teu nome é sobre todo nome, o Teu nome tem poder para transformar vidas, o Teu nome teve poder para criar todo mundo. E assim como o Senhor fez uma nova criação, eu peço que o Senhor nos dê um novo coração, que o Senhor abra os nossos ouvidos e que a gente ouça a Tua palavra. Porque grande é o Teu poder. O Senhor é Deus de misericórdia, a Sua misericórdia dura para sempre, que essa misericórdia seja derramada hoje sobre nós. Que a gente possa sentir o mover do Teu Espírito na nossa vida e que esse mover do Espírito cause transformação, cause decisões aqui essa manhã, que hoje decisões possam ser tomadas. Esteja conosco, é isso que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Tire as crianças da sala porque o assunto de hoje é para maiores de 18. Hoje a conversa aqui é uma conversa quente. Porque nós iniciamos agora uma nova série aqui na comunidade, uma série de um livro da Bíblia, o livro do profeta Oséias. Então agora, sem brincadeira, se você tiver crianças mesmo em casa, você conta para eles a versão light dessa história, porque por aqui a gente vai contar a versão original mesmo, que envolve adultério e prostituição. Quando a gente olha para esse livro da Bíblia, a gente começa a se perguntar, por que uma história tão pesada está na Bíblia? Por que uma história... Conheço você. Por que uma história de um... Por que Deus ia pedir para alguém, no caso, se alguém um profeta, um homem que é a porta-voz de Deus, ou alguém que carrega aí uma reputação, né? Por que Deus ia pedir para um homem de Deus se casar com uma mulher que não presta? E afinal, quem era Oséias? Oséias é um nome muito comum ali em Israel, e ele vai ter a mesma raiz, ele vai compartilhar a mesma etimologia de outros nomes como Josué e Jesus. O Josué da Bíblia, na verdade, se chama Oséias. Só que quando Josué assumiu a liderança, Moisés colocou uma letrinha no nome dele, colocou um iod. Então, eu sei que em português não faz muito sentido, né? Parece que Oséias e Josué são nomes muito distantes. Mas em hebraico eu prometo que tem ligação sim. Rocheia Oséias, você coloca uma letrinha, o iod, vai ficar Yehoshua. E daí você diminui o nome, né? Você abrevia, vai ficar Yeshua, que é Jesus. Então, Jesus, Yesu, é a versão grega e latina da abreviação do nome Josué. Que é a mesmíssima coisa que os pais de hoje em dia estão fazendo com os nomes das crianças, né? Porque antes, né? Como é que eram os nomes, né? Isabel, Teodoro. Hoje os nomes são Isa, Bel, Tel. Daqui a pouco o nome das crianças vai ser um suspiro só, né? Vai diminuindo cada vez mais. E você sabe quão rica é uma pessoa de acordo com o número de sílabas que esse nome tem, né? Hoje é mais ou menos assim. Mas esses nomes, Josué, Oséias e Jesus, eles carregam a mesma raiz que quer dizer Salvador, salvação, Deus é a salvação. E eles não carregam somente essa ligação de nome, mas eles carregam também várias conexões entre as histórias. Vai ter um autor que se chama Willer Robinson, ele vai escrever sobre a cruz de Oséias. E ele coloca Oséias como carregando uma cruz, porque Oséias tem uma história muito parecida com a história de Jesus, muitas vezes. Ele compartilha angústia, sofrimento, solidão, sentimento de rejeição. Oséias sofre com as decisões, com a postura da sua esposa, que vai tomar decisões ruins na vida. E da mesma forma, Jesus também sofre com as decisões das pessoas.
o autor fala de um vale de lágrimas que eles tiveram que enfrentar. Então, por exemplo, o verso, que eu acho que é um dos primeiros versos que a gente decora, né, porque é o verso mais curto da Bíblia, né? Jesus chorou. Esse verso está num contexto de Jesus se angustiando, chorando por Jerusalém. Então, quando a gente abre lá em Lucas 13, por exemplo, Jesus fala assim, ele coloca uma declaração sobre Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus se angustia, Jesus tem uma vida de sofrimento. Oséias também terá essa vida de sofrimento. O livro de Oséias é uma coleção de 25 anos de sua escrita e pregação. É uma escrita muito intensa, é uma escrita visceral, é uma escrita carregada de emoção. E é uma escrita que muitas vezes ela parece que não tem muita linearidade, não tem muita lógica. Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Oséias é o livro mais confuso do Antigo Testamento. Porque Oséias, como ele tem essa escrita carregada de emoção, ele vai alternar entre dor, denúncia, daí uma hora ele chega e tem esperança no meio ali. Então Só que ele faz isso, ele tem essa intensidade, porque ele realmente tem urgência. Alguns estudiosos vão enxergar em Oséias um Jeremias, assim como o profeta Jeremias, que foi um profeta famoso ali para Judá. Oséias seria o Jeremias, só que não de Judá, do Reino do Norte, Israel. Oséias também é visto como o João do Antigo Testamento, porque o evangelista João é alguém que fala muito sobre amor. E Oséias também, o tema principal do livro de Oséias é amor. Assim como o Lucas, no seu evangelho, ele vai falar sobre o filho pródigo, que era o filho que estava ali perto do pai, e ele despreza o pai e vai viver longe, mas depois vai voltar. Oséias ele vai escrever não sobre o filho pródigo, mas sobre a esposa pródiga. Alguém que estava ali do lado do esposo, do lado do marido, despreza o marido, vai para longe, mas vai voltar. Oséias é um retrato do amor de Deus, é um retrato de amor que vai perdurar apesar da traição. E algumas pessoas olham para esse livro e falam assim, não, Deus jamais que Deus ia fazer um negócio desse. Como é que Deus, que é contra adultério, vai dizer para um profeta casar com uma mulher que vai adulterar? Não faz nem sentido. Daí vão elocubrar um monte de coisa. Não, porque não era, que não sei o quê. Mas eu não estou aqui para te convencer se você acredita que Deus é capaz ou não. Porque tem gente que vai dizer assim, não é capaz, essa história é só uma parábola. Eu estou aqui para contar a história, né? Então você fique aí com com seus cálculos se essa história é real ou não. Mas o contexto que o livro descreve, o contexto histórico que esse livro descreve, é como se o ministério de Oséias começasse no final do reinado de Jeroboão II, que é um reinado que acontece num período de ascensão de uma superpotência ali na antiguidade, que era a Síria. A Síria foi uma potência que era implacável, ela destruía, queria aumentar os territórios, então ela cresceu o olho para Israel. E vários profetas apareceram ali, alertando Israel de que Israel seria entregue nas mãos dos assírios como resultado de sua infidelidade. Israel foi infiel ao seu Deus, à sua terra e aos moradores dessa terra. Então, vários profetas apareceram nesse período aí. E o ministério dele acontece nesse final do reinado de Jeroboão II, que foi um rei que reinou bastante tempo. Reinou 41 anos. Eu vou fazer 40, gente. Não, então ele reinou bem pouquinho tempo, gente. Reinado curto, só 41 anos. E esse foi um reinado de prosperidade, de ascensão de Israel. Esse rei Jeroboão II, ele aumentou o território de Israel, ele teve uma grande projeção política, então ele anexou territórios que tinham sido perdidos lá desde a época de Salomão. Então ele anexou Damasco. Ele conseguiu ali fazer com que Israel fosse abundante ali em riquezas, mas ao mesmo tempo que a gente vê um período de grande prosperidade, a gente também vai ver um período de grande depravação moral. Então, Oséias vem para denunciar isso que estava sendo feito, porque o povo, ao invés de adorar o Deus que tinha tirado eles da escravidão, que tinha afastado eles dos seus inimigos, que tinha provido todo o sustento,
o povo escolheu adorar deuses que eles mesmos fabricaram. Eles escolheram agradecer a Deus pelas dádivas que Deus tinha dado para eles para outros deuses. Eles usavam toda a abundância daquilo que Deus tinha proporcionado para servir e adorar outros deuses. Então Oséias vem ali para denunciar, e ele não está sozinho. Tem um outro profeta contemporâneo de Oséias, que é o profeta Amós. O profeta Amós, ele é contemporâneo e ele vai também, só que a ênfase de Amós, ela está mais na opressão e na injustiça da qual Israel era culpado. Agora a ênfase de Oséias está mais na infidelidade de Israel. E é assim que as coisas acontecem. Assim, a religião em Israel se tornou algo muito popular. Os cultos eram impressionantes. E essas religiões aí de deuses estranhos começaram a crescer muito em Israel. E o que você via era palácios e templos sendo centro de opressão, de injustiça, corrupção, imoralidade. Eram sacerdotes que estavam mais preocupados com o lucro. Falsos profetas em todos os lugares, e pelas ruas de Israel você conseguia ouvir. Of the king, the power, the manner, the bastard, the king, the fair, desma. Mas graças a Deus, gente, glória a Deus que essa coisa do passado não acontece mais hoje, né? Era esse o estado das coisas. Oséias vem e denuncia os responsáveis aí pela queda de Israel, principalmente na figura do rei, do profeta e do sacerdote. Oséias chega e fala assim: gente, mas vocês são malucos? Eu estou vendo aí gente beijando bezerro. Ele denuncia os acordos políticos que foram feitos. Ao invés de arrependimento genuíno, o povo estava querendo se associar com outras nações. Ele fala assim: não adianta vocês se associarem. Oséias, ele denuncia a violência, porque ali começaram a ter sacrifícios humanos. O capítulo 5 de Oséias, ele denuncia sacrifícios infantis que foram feitos. Então essa é a mensagem de Oséias. E se as coisas já estavam ruins em Jeroboão II, a partir da morte de Jeroboão II, as coisas ficam piores. Porque num período de 20 anos, a gente tem a passagem de 6 reis. Teve um rei que só reinou um mês, que foi Salom. Desses 6 reis, somente um deles teve morte natural. As outras mortes, acho que elas, por um lado, até poderiam ser vistas como mortes naturais, né? A não ser que você considere natural, né? Aí, depois de uma pessoa levar 20 facadas, ela naturalmente que morre, né? Então foi isso. Quando a pessoa queria ascender ali ao trono, ela matava o rei que estava antes e assumia o trono. Então, Israel foi o centro de assassinato, traição, intriga. Era isso que acontecia em Israel. E Oséias estava ali para denunciar. Esses acordos políticos, eles pavimentaram o caminho para a apostasia de Israel. Sacerdotes e rei, eles estavam ali liderando a corrida de Israel para a ruína. E o que acontecia ali, todas essas questões políticas que estavam acontecendo, elas começaram a vir porque Israel começou a achar muito atrativo, começou a flertar com a teologia dos deuses de Canaã. Que teologia era essa, né? Então, se a gente for ver a teologia de Canaã, o deus mais novo do panteão dos deuses cananeus é Baal. Baal é o deus da chuva, o deus da tempestade, o deus das colheitas, porque, afinal, ele faz a chuva cair e a terra produz abundantemente. Esse deus, ele morria no verão, porque o deus morte matava Baal, então ele é conhecido por um deus que morria e ele ressuscitava, porque a crush dele, a deusa Anat, matava o deus da seca, que é o deus morte, e assim Baal ressuscitava ali, ressurgia da morte para a vida, trazendo tempestades e favorecendo as colheitas. Esse era o pensamento da teologia ali daquela região ali que é Canaã. E essa era uma religião que ela é fundamentada na fertilidade. Fertilidade é algo muito importante. Baal é quem fertiliza a terra. A chuva é o sêmen de Baal que cai e fertiliza, fecunda a terra. Essa é a ênfase. Tem um salmo que eu gosto bastante, porque é um salmo que compara Deus a Baal. E parece que produz uma certa rivalidade. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Salmo 29 e a gente lê assim.
Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Baal era conhecido pelo Deus da chuva, né? Então imagina, né, alguém, você chegando assim, falando, você acredita em Baal, né? O Deus da chuvinha aí que cai de vez em quando, da Geshem? Porque meu Deus não é o Deus da Geshem, da chuvinha. Meu Deus é o Deus do Mabu, o Deus do dilúvio. Quando esse Deus fala, as coisas se destroem e se constroem na terra. A voz desse Deus é poderosíssima. O seu é o Deus da chuvinha? O meu Deus convulsionou a terra no dilúvio, convulsionou a terra em água. Então aqui fala do como Deus é poderoso. Deus não se compara, não existe outro que possa se comparar a Deus. Em uma sociedade agrária, que as colheitas são muito importantes, Israel se viu enfeitiçado por essa religião. Ali, nessa religião de Baal, existiam os prostitutos cultuais. Então as pessoas iam ali fazer adoração e tinham relações sexuais com esses prostitutos. E elas acreditavam que através dessas relações elas seriam mais férteis, que agora os negócios iam dar certo, que agora elas teriam filhos e agora a vida ia dar certo. Elas acreditavam que ali, dentro daquelas relações, elas teriam um contato com o divino. E você pode pensar assim, beleza, é gente, né, que naquela época não tinha Tinder, conseguiram um jeito. Mas é mais do que dar vazão aos desejos, é a resposta do homem da antiguidade à falta de sentido, ao caos e à incerteza do futuro. Ao invés de buscar sentido na vida ao Deus da ordem, ao Deus da criação, eles vão buscar sentido em Baal. Afinal, Deus eu não consigo ver, agora um bezerro eu consigo ver. Olha, ele é o Deus da chuva, eu preciso de chuva. O que vai acontecer comigo? Meu futuro eu não sei, aqui é mais palpável, sabe? E Oséias vem e ele, as palavras, né, viscerais de Oséias, elas são para acordar o povo. E muitas vezes elas podem soar meio agressivas, porque Oséias quer acordar o povo. Gente, vocês estão viajando, vocês precisam acordar. Então, Oséias usa uma variedade de metáforas, de figuras, para descrever a variedade de coisas ruins que Israel estava se submetendo por causa dessa religião ruim. Então, se a gente for ver, tem alguns xingamentos bíblicos, né? Que, enfim, você pode anotar e eu espero que você não use, né? Mas no caso, né? Tem alguns aqui, eu acho esse primeiro aqui muito pesado, não vão usar, tá, pessoal? Vaca rebelde, capítulo 4, esse daí não dá. O segundo eu achei assim até meio criativo. Pão cru, embora mofado, capítulo 7. O terceiro aqui é o meu preferido. Eu acho que eu me sentiria muito ofendida se alguém usasse aqui para mim. É pomba enganada. Porque aqui em São Paulo, né, o pombo é um bicho meio asqueroso, sujo, sabe? Então eu acho que é ruim. O quarto, ele é um que é vintage. Tá voltando à moda dele agora, né? É bebê insensato demais para nascer. É tipo os bebês reborn da antiguidade. E o último é um que dá para você usar, eu acho que cabe muito bem você usar para o seu filho adolescente que não faz nada em casa e nem lavar uma louça lava. É vaso inútil, capítulo 8. Então, para uma sociedade muito ligada às coisas visuais, ela ia se sentir confrontada quando visse essas figuras usadas na sua vida diária. Quem sabe eles se sentiram ofendidos mesmo. Oséias, ele vai olhar e vai denunciar esse povo. Eu vou abrir com vocês Oséias 4, nessa versão aqui que é um pouco diferente, mas diz assim:
Atenção, todos os israelitas, mensagem do Eterno. O Eterno está acusando a toda a população. Ninguém é fiel, ninguém ama, ninguém sabe de coisa alguma a respeito de Deus. Vocês ficam xingando, mentindo, matando e roubando. O sexo é desenfreado, é pura anarquia, assassinato atrás de assassinato. E por causa disso, a terra chora e tudo nela está vestido de luto. Os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar estão abatidos, sem ânimo para viver. Mas não tentem culpar ninguém, não. Nada de apontar o dedo. Vocês, sacerdotes, são os que estão no banco dos réus. Vocês ficam tropeçando por aí em plena luz do dia. Em seguida, os profetas assumem e tropeçam a noite inteira. Sua mãe é tão má quanto vocês. O meu povo está arruinado porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. Vocês viraram as costas para o conhecimento. Por isso eu virei as costas para vocês, sacerdotes. Vocês se negam a reconhecer a revelação de Deus. Por isso já não reconheço seus filhos quanto os mais sacerdotes, mais pecado. Eles transformaram a glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo. Eles não conseguem esperar para ver o que há de mais novo em maldade. O resultado, tal sacerdote, tal povo, tal sacerdote. Estou para fazer com que ambos paguem por seus atos e assumam as consequências por sua vida pecaminosa. Eles comerão e mesmo assim continuarão famintos. Terão relações sexuais e não ficarão satisfeitos. Eles bateram a porta na minha cara, na cara do Eterno, e saíram por aí para festejar com prostitutas. A escrita de Oséias, ela parece ofensiva, e até esses xingamentos bíblicos que eu falei aqui para vocês, mas o tema todo dele é uma carta de amor que busca. É um retrato desse amor de Deus. Só que Israel é objeto do amor de Deus, agora Deus não é objeto do amor de Israel. Israel nunca ama Deus, é Deus que ama e não é correspondido. Israel não ama Deus, Israel ama outras coisas. Oséias vai dizer que Israel ama os bolos de passas dos outros deuses. Israel ama a vergonha mais do que a glória. O capítulo 9 diz assim: Israel se tornou detestável como as coisas que eles amaram. Esse chamado ao amor, a primeira vez que aparece amor na Bíblia, aparece na história de Abraão e de Isaac. É a história do quase sacrifício de Isaac. É onde o pai entrega o filho e o filho não nega o pedido do pai. E essa primeira vez que aparece a palavra amor, que é nessa história, ela representa nitidamente o amor de Deus por nós. Quem é Deus? Porque Deus amou o mundo que deu o seu filho. Quem é o filho? O filho é aquele que veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Amor na Bíblia significa entrega. Algumas pessoas dizem: nossa, o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, um Deus bravo, só tem lei, só tem coisa que Deus fica exigindo comportamento. E o Deus do Novo Testamento é um Deus fofinho, um Deus bonzinho, é amor a Jesus. Mas o Antigo Testamento está recheado de expressões do amor de Deus. O livro de Oséias é esse livro aí que é uma carta de amor. E a gente tem outro verso que é muito conhecido na Bíblia, que Deus não somente ele expressa quem ele é, que ele fala do amor dele, mas que ele quer ser correspondido. Deuteronômio 6, verso 4 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, olha só, quem é Deus? Deus só tem Deus de Deus, então não tem outro Deus. Só tem Ele mesmo, não tem nem outro Deus com quem Ele possa brigar. Só existe Ele. O que Ele exige, o que Ele pede de mim e de você? Ele pede as suas coisas, Ele pede as suas posses. Ele pede o seu amor. Como que esse Deus ele quer ser amado? É com todo o seu pensamento, é com todo o seu desejo, é com tudo que você é. Amor exige esforço, amor exige dedicação. Então, como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não penso na palavra dele? Não exige de mim pensamento, não exige de mim movimento, porque
Esse verso começa com escute, ó Israel. Essa palavra escute, shema, em hebraico, a palavra ouvir é a mesma palavra para obedecer. Ouvir é obedecer. Não é um ouvir passivo que você escuta e não faz nada. Amor exige ação, amor exige movimento, amor exige dedicação. Se alguém fala que te ama, mas não cuida de você, não faz nada para viver esse amor com você, sinto em te dizer, mas essa pessoa não te ama. Porque amor exige ação, exige movimento, exige dedicação. E eu penso muitas vezes que a gente fica enrolando Deus. Eu acho que às vezes o nosso relacionamento com Deus ele tem a profundidade de um pires. Porque a gente fala que ama Deus, mas a gente não se compromete com Ele. O meu amor por Deus não muda os meus pensamentos, não muda as ações, não transforma a minha vida, não muda nada na minha vida. Amor na Bíblia fala sobre entrega, dedicação, esforço. Você se envolve nesse amor. Você não vive esse amor de longe, você vive esse amor de perto. A carta de Oséias ali, esse livro de Oséias, ele é uma carta apaixonada, tentando convencer a gente a viver esse amor com esse Deus, com esse amante que é tão devoto, que faz de tudo para estar com a gente. E eu fico pensando, né, na profundidade, no peso de tudo isso desse livro. E se a gente for parar para pensar sobre o que Deus ele foi capaz de se submeter para escrever esse livro, e, enfim, em todas as histórias da Bíblia, mas pense comigo que você como este sábado, um outro sábado que não sabemos qual, você veio aqui na comunidade para assistir o sermão e sou eu que vou pregar. E você já me conhece, você sabe que eu vou começar o sermão ou com uma pergunta ou com uma história da minha família, né? E aí, nesse dia, eu decidi começar com uma pergunta e você está aqui no auditório e eu pergunto assim, gente, quem aqui já foi corno? Não levanta a mão, gente, por favor. Só para imaginar. Mas você já pensou que constrangedor? Quem seria capaz de falar no meio de um monte de gente dizendo assim, olha, eu já fui traído por quem eu amei, por quem eu fiz de tudo, essa pessoa me traiu. Quem seria capaz de suportar essa vergonha? Porque é exatamente isso que a gente vê nessa história. No livro de Oséias e também na história de toda a Bíblia, quando a gente olha para o Êxodo, o que aconteceu no Êxodo? Israel era escravo no Egito e Deus libertou Israel do Egito e não libertou de qualquer forma. Ele libertou com mão poderosa, com muitos milagres, com fogos de artifício e efeitos especiais. Era marabrindo, era coisa de louco que aconteceu lá. E depois de Deus ter tirado Israel da escravidão, em grande estilo, com toda essa história que a Bíblia conta, o que Deus fala para Israel? Lá em Êxodo 19, verso 4, diz assim, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, olha só o que Deus fala. Ele fala assim, olha, vocês viram tudo o que aconteceu aqui? Vocês viram como eu tratei vocês? Vocês gostaram? Porque se vocês gostaram de tudo isso que a gente viveu aqui, tem a minha aliança. E a aliança, que é a mesma que muitos de vocês têm aí, ela significa na Bíblia relacionamento, um compromisso. Então Deus estabelece, vocês querem casar comigo? Daí o povo tudo emocionado, nós queremos, nós vamos viver uma história nova. E daí combinaram de casar e casaram num cenário mais icônico da Bíblia, que é o monte e o deserto. Foi no Sinai, foi uma festa demais, foi lindo demais, gente. Foi coisa bonita. E ali, depois, ali no meio da festa, depois que os anciãos já tinham, né, comido ali o alimento e Moisés estava falando com Deus, no meio de toda essa celebração, a entrega da lei, a entrega da aliança, o povo se entregou para a idolatria. O povo chamou o bezerro de Deus. Foi no meio da festa de casamento, foi na lua de mel. Olha, já vi história da pessoa ser traída na lua de mel.
E você falar essa palavra em voz alta, tipo assim, em voz alta, para mim soa blasfêmio, mas você dizer que Deus é corno, porque foi isso que ele falou no livro de Oséias e na história do Êxodo. Deus é um Deus. Deus sabe de tudo. Ele sabia que a noiva dele ia trair ele. E mesmo assim ele casa. E depois mesmo da traição, ele não quer desfazer o casamento. Porque ele é um Deus que ainda ama, que ainda busca, que ainda quer ter esse relacionamento. Então, assim, eu não conheço a sua vida, quais foram os relacionamentos que você teve antes. Eu não sei da sua relação hoje com Deus. Mas uma coisa que eu posso dizer assim, olha, com certeza, sem medo de errar, é que a melhor decisão que você pode fazer hoje é se comprometer com esse Deus. É amá-lo verdadeiramente. Porque ele faz de tudo por você. Ele é apaixonado por você. Ele quer estar com você. Mesmo sabendo que você não presta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E tem passagens lindíssimas que Oséias fala para Gomer, que é a mesma mensagem que... Porque, enfim, né, a gente não existe outro profeta que a gente tenha mais detalhes aí, pormenores da vida, vida íntima do que Oséias. Tem frases que Oséias fala para Gomer, que é Deus falando para Israel, que é Deus falando para mim e para você hoje. Ele diz assim, olha, eu vou curar as suas feridas. Eu vou te levar para o deserto, eu vou falar ao seu coração. Deus, ele é um gentleman. Deus, ele bate na porta, ele fala ao coração. Ele é um Deus amável. E você aí, correndo atrás daquilo que é vazio, mandando mensagem para quem te responde com emoji, achando que like é afeto. Se você acha que as pessoas não te dão valor, saiba que Deus ali, por você, você é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Não tem dinheiro no mundo que pague a sua vida. Ele faz de tudo por você. Ele não só daria a vida por você, como, inclusive, ele já deu. A gente não sabe se Gomer vai voltar. A gente não sabe como que ela vai reagir depois das investidas de Oséias. A gente não fica sabendo. Mas e você? A pergunta que fica é, e você? Vai voltar? Gomer a gente não sabe, mas eu e você, como que a gente vai responder ao amor intenso, incansável e apaixonado desse Deus? Senhor Jesus, nós estudamos aqui as tuas palavras que estão escritas no livro de Oséias. E a gente te pede perdão porque muitas vezes a gente tem buscado encontrar sentido da vida e valor em coisas que não têm valor nenhum, em coisas vazias que não preenchem a nossa vida. A gente tem te trocado por outros amantes. E a gente quer reconciliação. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu dessa aliança. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Enquanto muitos não acreditam na gente, o Senhor ainda continua acreditando em nós. Obrigado porque o Senhor nos ama com um amor que é um amor constrangedor. Um Deus que não teve, que escolheu carregar a vergonha, mas escolheu permanecer em relacionamento conosco. Nós te agradecemos muito, Senhor. Porque o Senhor nos ama mesmo quando nós não somos nada amáveis. Esteja conosco, converta o nosso coração, que a cada dia o Senhor fale ao nosso coração e que a gente escute as tuas palavras e que nada no mundo seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém.
Eu te comprei, te amei, te acolhi, te dei um nome, um teto pra dormir. Seus olhos passearam ao redor, buscando outra vida, algo melhor. E o que farei pra te alcançar e te trazer de volta ao lar? Por ti compus poesia e canção, fechaste a porta, trava ao coração. Por uma fresta eu te vi partir, sem nem olhar pra trás, se despedir. E o que farei pra te encontrar e te trazer de volta ao lar? Abandonada pela rua eu te encontrei, imunda, nua, mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte na aliança, não existe mais distância. No deserto onde estavas nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel a cumpro a minha parte na aliança,
Você pode se levantar e abençoar o seu irmão com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti. Tenha misericórdia sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada por ter vindo. A gente espera vocês no próximo sábado.